Até então, eu não me via como uma mulher negra. E nós, mulheres pretas, estamos na base da sociedade com os menores salários e com as piores condições de trabalho. A gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente ainda inventa de querer estudar. Nós somos 52% da população, tem pesquisa aí que mostra que é 54%. Nós somos 52% da população, só que isso não repercute em outros lugares, como na política. Porque não é a beleza da mulher que é a competência dela, e sim o que ela faz, o trabalho que ela exerce. Hoje temos mais uma edição especial em homenagem ao mês das mulheres, março, e é uma honra receber Andréa Ferreira de Souza, uma liderança que personifica a luta por direitos, igualdade e justiça social. Andréa assumiu em 2023 o cargo de diretora executiva dos sindicatos metalúrgicos do ABC, consolidando décadas de dedicação à categoria. Sua história começou em 1997, quando ingressou na metalúrgica Arlen, tornando-se uma das vozes ativas lá no chão de fábrica. 2 anos depois, transferiu-se para a Apis Delta, na cidade de Diadema, onde fortaleceu seu vínculo com a classe trabalhadora. Desde 2005, Andréa é representante das trabalhadoras e dos trabalhadores do setor de autopeças, defendendo condições dignas e igualdade. Mãe de Júlia e do Arthur, ela nunca separou a luta coletiva da vida familiar, mostrando que a militância e o cuidado andam juntos. Sua trajetória é um exemplo do poder feminino. Em 2011, assumiu a Secretaria da Mulher da Federação dos Metalúrgicos da CUT, combatendo desigualdades e gênero no setor. Foi ainda coordenadora da Comissão de Mulheres Metalúrgicas do ABC, espaço que transformou em trincheira por direitos e respeito. Atualmente, além de dirigir o sindicato, Andréa é secretária-geral do PT da cidade de Diadema, reforçando seu compromisso com a transformação social e a democracia. Neste março de luta, aqui no Conversa Sem Curva, Andréa Ferreira de Souza nos lembra que a resistência tem rosto de mulher. Sua história é sinônimo de coragem, esperança e força coletiva. Andréa, honradíssimo de recebê-la aqui, viu? Você sabe que eu tenho uma queda por Diadema que não é brincadeira. E a tua vida cruza a cidade de Diadema várias vezes. Tudo bem, querida? Tudo Honrado bem. de te receber aqui. Tudo viu, bem. Para mim que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, nesse programa super bacana, e dar essa oportunidade para as mulheres, assim como eu, estar aqui presente. Uma honra muito grande para nós. Muito bem. Você sabe que esse mês de março a gente vem fazendo todas as edições sempre com mulheres, né? A gente recebeu aqui a Amelinha Teles, sabe que é uma figura importantíssima. Veio sexóloga, psicóloga, veio gente de tudo quanto é tribo e só mulher braba, né? E só passando aqui o teu currículo, digamos assim, já dá para ver que você é uma mulher de luta e mais do que luta, é uma coisa que eu tenho falado muito, não só eu, né? Muita gente tem falado, o campo progressista precisa estar mais na base, precisa se aproximar e etc. Você, a vida toda na base, né, do chão de fábrica, enfim. Sim. Como é que você está hoje? A gente olha para esse Brasil onde tem uma extrema-direita com uma musculatura cada vez maior, né? Como é que você, que está lá na base, como é que está a relação com o trabalhador e a trabalhadora? Assim, o povo está tão assustado quanto a gente, não? Tá, Ernesto. Tá. E é preocupante, sabia? Porque tudo isso que está acontecendo na sociedade, na fábrica também, a gente acaba passando por situações que a gente fala assim, gente, como é que pode nós aqui na fábrica estarmos divididos dessa forma, né? Porque assim, nós somos classe trabalhadora, né? Nós somos mulheres e homens e estamos aí no mercado de trabalho. E aí quando a gente vê todo esse cenário político que a gente está vendo, a gente vê que trabalhador comum, como eu, tendo um outro posicionamento. E isso é muito preocupante para nós, né? Porque assim,
as pessoas parecem defendendo quem te discriminiza, quem te ofende, quem não quer que seus direitos sejam garantidos. E as pessoas... Eu quero citar uma situação que a gente teve agora no dia 22, último dia 22, nós fizemos um ato, uma Frente Regional das Mulheres, que foi em São Caetano do Sul, e nós estávamos lá, né, fazendo a nossa luta, fazendo a nossa caminhada, conversando, dialogando com as mulheres pelo percurso, e aí um motociclista com a bagzinha dele trabalhando e gritando o nome do atual, né, que agora virou réu. Nossa, né? O Mequetrefe. O Mequetrefe? Oh. Esse aí mesmo, que eu não gosto nem de falar o nome. Gritando o nome dele, eu falei, gente, um sábado de manhã, que a pessoa poderia estar em casa, né, descansando, fazer seus afazeres, cuidando da família, mas não, tem que estar trabalhando, porque as pessoas que estão trabalhando nesse sistema de Uber ou até de bicicleta, eles não têm dia e nem horário, mas acha que está nessa falsa liberdade, né? Demonizando a CLT. Nossa, né? Achando que essa tal liberdade, eu faço o horário que eu quero, eu vou para onde eu quero, e nós fazendo lá a luta, e o homem vem e nos ofende. Sabe assim, aí a gente se pergunta, gente, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Por isso que é tão importante a gente ter canal como esse, para esclarecer as pessoas, para, sabe, estar divulgando, para estar informando as pessoas que a gente não pode cair aí nessa escuridão, nessas fake news, nessas mentiradas que a gente vê. Você sabe que aqui eu tenho o hábito de falar, né, que a TVT é a TV dos trabalhadores. E nos dias de hoje é bom explicar, né? Que trabalhador é todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho. Então, mesmo às vezes o cara tem um salão de beleza, ou o cara tem lá uma mecânica, mas, meu amigo, se você precisa trabalhar, né, para viver, seja sendo dono da tua mecânica, do teu salão de beleza, do teu mercadinho, tu é da classe trabalhadora. E quem tem o trabalho precarizado, como esse exemplo que a Andréa deu aqui, os motoboys, por exemplo, né? E lógico, não estou aqui generalizando, mas todos vocês são da classe trabalhadora. Né? A gente pode até abrir um parênteses aqui para falar sobre o trabalho precarizado. Outro dia eu vi uma cena que era um cara com uma bicicleta do Itaú, ou seja, ele está pagando o Itaú, a mochila do iFood, né? Então ele estava ali usando um equipamento do Itaú, que vai ficar com parte do trabalho que ele estava fazendo, o iFood, e entregando comida de um restaurante que também está semanfou, como dizem os franceses, não está nem aí para ele. Então, assim, é um grau de legitimidade da ignorância, no sentido do saber, que é assustador. Sabe? Alienação boa. Mas, assim, eu acho que também parte disso também são os empresários, as pessoas que detêm os meios de produção, que aí quer pagar qualquer salário. Sim. Né? Quer pagar salários pequenos, sabe, que sem nenhuma garantia. E aí, quando a pessoa vai procurar esse emprego, que vê esse salário tão pequeno, fala assim, não, então é mais fácil eu ser Uber. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que olhar para esses dois lados, né? Tanto para os trabalhadores que estão se colocando nesse mercado, mas também esses empresários que não querem pagar salário. Sim. Quer pagar uma miséria de salário para nós. Sim. Então, assim, essa é uma luta, por isso que a gente fala, gente, vem lutar com a gente, vem fazer a luta junto com a gente. E lá no Sindicato Metalúrgico do ABC e das metalúrgicas, a gente tem esse compromisso. Não é à toa que a gente tem representações dentro das fábricas, o nosso sindicato... Explicar um pouquinho, Ernesto. Isso é tão importante, porque muitas das vezes as pessoas podem não compreender, né? Mas os sindicatos metalúrgicos do ABC, nós temos que ser eleitos pelos trabalhadores. Então, nós passamos por uma eleição. Desde o diretor que fica dentro da fábrica até o próprio presidente. Moisés, que é um figuraço. Trabalhador da Mercedes. Eu entrevistei ele aqui uma vez, né, e eu perguntei para ele, falei, bom, você tem noção que você está lá na cadeira de onde saiu o presidente da República, a maior liderança, né? É uma baita responsabilidade. Baita responsa. Aliás, mandar um abraço aqui para o Moisés,
que ele que fez o meio de campo para a gente estar aqui. Eu falei, sim. Moisés, eu preciso de uma mulher daí que se ele falou, Andréa. Aí ele falou, nega, tem aqui e eu quero que você vá. É você que eu quero. Tudo bem, presidente. É só marcar a data. Marcar a data que a gente vamos lá conversar. Né? Mas vamos falar um pouquinho dessa função. Então, e aí assim, eu como diretora hoje, eu trabalho numa fábrica lá em Diadema. A Delta, né? A Delta, né? Já faz 26 anos que eu estou lá. Vou fazer agora em abril. E aí, toda vez que eu falo isso, eu gosto de fazer um protesto. Porque já era para mim estar aposentada. E sabe por que eu não estou aposentada? Por causa da reforma da Previdência. Por causa do vampirão. Por causa do vampirão. Vamos dizer assim. Né? E não está na mesma situação que eu. Então, vamos ter que trabalhar aí mais de 5 a 10 anos a mais. André, peraí, deixa eu... Agora você me deixou curioso, porque você já tem idade para... Eu não vou cometer a deselegância de perguntar a tua idade. Não, pode perguntar, eu tenho orgulho de falar. É. Vou fazer 50 anos esse ano. 50 anos. E já trabalho há muito tempo. Então, não, assim, quando você falou, quantos anos na Delta? 26. 26, eu falei, Só que eu já trabalhei lá para trás. Cara, né? Você vai fazer 50. 50, meio século, gente. Que Mas... maravilha, eu tô com 40 e 17. Vai lá, segue aí. Então, deixa eu contar como é que funciona o sindicato. Então, a gente passa por uma eleição. Lá na fábrica onde a gente trabalha, nós somos 3 mulheres e um companheiro. O companheiro se licenciou, que ele saiu candidato a vereador, né, na nossa cidade. Infelizmente não ganhou, então nós ficamos 3 mulheres como representante sindical dentro da fábrica. Só que isso é uma exceção dentro da nossa categoria, porque nossa categoria é de metalúrgicos e metalúrgicas. Nós somos o quê? Mais ou menos um 14% da base. E na grande maioria das fábricas são homens. Sim. Então, são... A representação do sindicato é igual, né? Sim, mas assim, muitas das vezes, igual a minha companheira lá, a Roberta, que é trabalhadora da Volkswagen, é só ela de mulher. No universo de 32, mais ou menos, dirigentes. Na Mercedes, onde o companheiro Moisés trabalha, só temos uma companheira também, que é a Priscila. Como chama aquela companheira que veio com você? Desculpa. Amara? Tamara. Ah, você é a Tamara? Pô, eu falei com você outro dia e eu não sabia que era você. Mas eu ia dizer o seguinte, quem te deu essa camiseta aí, Tamara? Fala alto, por favor. Presidente Lula. Ah! Espero que o áudio tenha captado. Hoje todo mundo tá usando as blusas do Corinthians, gente. Eu não sei porquê, né? Não sei. Eu não torço pra ninguém, então eu só sou seleção brasileira. Muito bem. E aí, os sindicatos metalúrgicos é assim. Então, assim, nós vivemos o dia a dia das fábricas, né? Então, assim, se de repente tem alguma pendência lá, tem alguma discussão sobre o ambulatório médico, o sindicato está dentro da fábrica, a gente discute ali no horário. Vai discutir PLR? Os representantes sindicais estão dentro da fábrica para discutir o dia a dia do nosso dia. Assim, tem empresas que ainda nós não chegamos nessa organização, então depende dos diretores que são afastados, né? Tá. Tem muitos companheiros que trabalham, que é diretor e que está lá no sindicato nos ajudando, assim como eu. Hoje eu sou dirigente da fábrica Apis Delta, porém estou licenciada lá do trabalho, da máquina, né, para estar no sindicato, ajudando na comissão de cidadania. E o que seria essa comissão de cidadania, Ernesto? Nós temos lá a comissão de mulher, que é onde eu faço parte, inclusive quero mostrar a nossa camiseta aqui, ó. Que maravilha! Olha, respeite a nossa história. Depois a gente conta um pouquinho sobre isso, né? Tem a Comissão de Combate ao Racismo e Igualdade Racial, né? Temos a Comissão de PCDs, que inclusive agora, no dia 2/4, nós estaremos fazendo uma atividade lá no nosso sindicato, que é o dia... Depois de amanhã, né? Depois de amanhã não. Ok, vamos lá. E que nós vamos estar falando sobre essa questão dos óleos cannabis. Essa discriminação sobre a questão da terapia com óleos cannabis. Então, é muito importante que a gente, dia 2/4, nós estaremos lá. E seria muito importante que a TVT estivesse por lá. Vai estar, porque agora nós estamos inaugurando uma era de jornalismo aqui. É isso aí. Show de bola. Nós temos a Comissão de Juventude. E a Comissão de Juventude, nós temos algo em especial. Porque, assim, eu não sei o que está acontecendo com os jovens.
que os jovens estão meio alheio, não alheio à situação que está acontecendo no Brasil, mas assim, está difícil a gente chamar a atenção do jovem para dentro do sindicato. É um dos nossos desafios, mas nós vamos conseguir. E nós, recentemente, conseguimos lançar a nossa comissão LGBT dentro do nosso sindicato. Então, imagina, o sindicato que a maioria são homens. Sim. A gente conseguir ter uma comissão LGBT é um grande avanço, né? Está engatinhando, lógico, né? E é por isso que a gente faz o convite, né, a toda a nossa base que venha participar, que o sindicato é um sindicato cidadão e a gente também, além de discutir as questões do trabalho, que é salário, PLR, boas condições de trabalho, nós também temos o compromisso de estar discutindo todas essas 5 comissões que a gente tem no nosso sindicato. Muito bem, André. Oh, que ótimo você falar sobre isso, porque assim, o sindicato foi, até por conta dos sindicatos metalúrgicos e metalúrgicas do ABC, que esse sindicato teve um papel preponderante no processo de redemocratização do país. Eu lembro, eu cheguei aqui no Brasil final dos anos 70, e quem foi para a rua foram os metalúrgicos, né, liderados por Lula, final dos anos 70 e início dos anos 80. Esse foi o primeiro grande ato popular durante todo o regime militar, né? Então, é natural que ele seja alvo, né, do sistema, né, porque ele é importante. Sim. Então, no imaginário, no discurso, né, e no imaginário de muita gente, sindicato, não sei o quê. E eu acho importante você falar isso, porque para além, né, das questões que estão lá na fábrica, de salário, né, de garantia de direitos, criação de novos direitos, etc., tem essa questão da cidadania que é fundamental. Você deu o exemplo do óleo de cannabis, isso é uma tragédia que a gente ainda não use isso, né? Eu conheço pessoas que têm epilepsia, que, sabe, câncer, né? Dores crônicas. É um atraso. Que ótimo saber que vocês estão nessa luta também. E quando a gente fala de salário, né, de garantias, essa demonização, não só do sindicato, mas do campo da esquerda inteiro, eu quero falar uma coisa para você, que é Uber, por exemplo, ou motorista de aplicativo. Esses dias eu estava dentro de um Uber, né, e o cara mandou uma assim, eu perguntei para ele, e aí, como é que está o rolê, né, o trampo e tal? Ele falou, CLT nunca mais. Foi essa a resposta. Eu falei, esse Lazarento é bolsonarista. Ai. Eu falei, a gente já olha para as pessoas assim, né? Eu estava com tempo, né? Eu falei, pô, é mesmo? CLT nunca mais? Não, CLT nunca mais e tal. Foi na época da campanha, que estava essa discussão daquele Pablo Marçal. Bom, eu sei que eu comecei a conversar com ele sobre a lucratividade do Uber, porque eu fiz uma matéria, quando surgiu o Uber, que o cálculo não é aquele cálculo que eles fazem, eu fiz tanto, ganhei tanto. Tem o desgaste do carro, multas, a gasolina, né? Tem uma série de... a desvalorização do carro, se o carro for dele. E aí eu fui desmontando alguns argumentos dele. E aí ele começou a ficar incomodado. Eu falei, bom, deixa eu ficar quieto, senão ele vai mandar Você ia apanhar, do carro. Você ia apanhar. Mas eu noto que isso, só para ilustrar aqui o que eu estou dizendo, que isso, na verdade, mostra que a questão não é uma questão de dado científico. O cara fala, não, é importante, eu já entendi, é melhor eu ser, né, empreendedor. Não se trata disso. É uma questão ideológica, né? Então, eu acho que, e aí é a minha pergunta, como que o sindicato pode, e certamente está contribuindo com isso, que é essa coisa da gente travar essa discussão lá na ponta, né? Porque eu já vi gente falando, não, mas nós precisamos conversar com os empreendedores. Sim, a gente sempre conversou com os empreendedores, mas não é disso que se trata agora. Você concorda com isso, André? Sim, porque assim, o que a gente tem é que o sindicato para a sociedade é algo ruim, né? As pessoas falam que é um bando de pessoas que não querem trabalhar, que fica fazendo algazarra. Só que quando nós temos uma escola lá em Diadema,
que é a Escola Dona Lindu. E nessa Escola Dona Lindu... Que a mãe, homenagem à mãe do presidente Lula. A mãe do presidente, né? Lula. Uhum. Lá não só os metalúrgicos estudam, mas outras categorias também. E as pessoas da sociedade. Assim, desempregado, também tem a oportunidade de estar estudando lá. E nós passamos por uma roda de conversa agora recentemente, e aí a gente foi falar do papel do sindicato também, das mulheres, mas também um pouquinho do papel do sindicato. E aí a gente vê, tem pessoas que estão ali estudando, mas não tem a consciência de que está dentro de um sindicato. E aí a gente vai falando o significado de um sindicato na vida de um trabalhador, e as pessoas, Ernesto, vão arregalando os olhos, né? E assim, mas isso é o senso comum, né? A gente tem os familiares, né, que trabalham em loja ou que trabalham em uma outra função, por dizer, um outro mercado. Fala assim, lá eu não tenho sindicato. Mas, ou melhor, tá lá no meu olerite lá, o sindicato. Eu falei, mas eles foram lá conversar com vocês? Foram lá dialogar com vocês? Explicar como funciona o sindicato? Não, só apareceu no meu olerite. Falei, o nosso sindicato é diferente. O nosso sindicato, para você ser sócio, primeiro você conversa, a gente vai lá, aborda as pessoas, explica tudo direitinho. Primeiro vamos fortalecer aqui a base, a nossa organização. Mas o sindicato também tem um convênio com a Escola Dona Lindu, quer dizer, a Escola Dona Lindu é dos trabalhadores, é do sindicato, né? E tem essa parceria com o Senai, né? E não só isso, nós temos colônia de férias, via federação, lógico, temos nosso clube. Então, assim, não é só falar do trabalho, também falar do lazer, que o trabalhador e a trabalhadora também precisam disso. É direito fundamental, né? Inclusive. E assim, se a gente for olhar o sindicato, e como você mesmo disse, né, como posso dizer assim, essa inserção que o sindicato também teve nessa transformação dessa sociedade mais justa e mais igualitária, sabe? Então, assim, essa luta não é de hoje, né? Essa luta já vem de algum tempo. Então, assim, o sindicato é uma ferramenta importante para a sociedade, é uma instituição importante, uma instituição dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas muitas pessoas pegam isso e transformam em uma outra coisa. Sim. E nós estamos aqui para dizer que não. O sindicato é um sindicato cidadão, que está preocupado desde lá do seu posto de trabalho até a sua vida familiar, com a sua filha lá, sim, com o seu filho. De repente, seu filho é autista, ou seu filho está passando por uma situação que precisa estudar, tem a escola lá, que os cursos são gratuitos. Então, assim... E também com o governo. Não, eu vi, só para fazer um corte aqui, esses dias eu vi um vídeo, o pessoal dos sindicatos metalúrgicos e metalúrgicas distribuindo a tribuna, que eu acho fantástico isso, que para além de tudo é simbólico, e a pauta era o trabalhador gastando seu dinheiro nesses jogos online. Falei, cara, olha que genial isso. Mas, André, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo. Mas a gente volta para falar sobre isso. Pode ser? Sai daí não, a gente está de volta já. Estamos de volta com Conversa Sem Curva de hoje. Bom, você já sabe, né? Nós estamos aqui mês de março homenageando as mulheres. E qual é a nossa forma de homenagear as mulheres? Cara, ocupar o nosso espaço, né? Aqui, que tradicionalmente, né, a gente reflete, né, o que acontece na sociedade. E aí toda vez que a gente tem aqui 2, 3 episódios com homem, já tem gente que me manda, opa, e aí, Ernestão, e aí, Dom? Então hoje a gente recebe a Andréia, nega, eu vi você chamando de nega, você sabe que em casa todo mundo se chama de nego e nega, né? Isso é uma coisa bem antiga. Você, além de todo esse teu trabalho, tem uma camada, um recorte aí, que é a questão racial, que é muito forte. Eu sou filho de negros, de negra com branco, e a maioria das minhas tias, que são negras, casaram com negros. Minha mãe e uma irmã que são exceção. Então, dentro da minha família, né, materna, né, predomina só negão e negona. E eu sempre tive essa discussão dessa coisa de assumir, porque isso mais antigamente. Hoje eu já tenho muita prima que já está com os puta black, a coisa mais linda. Mas tinha essa discussão. E eu acho
sabe que é um ato político isso, acima de tudo. Como é que é esse recorte aí para você na Assim, tua militância? Ernesto, sabia que isso também eu tenho a agradecer essa vida dentro do sindicato? Porque até então eu não me via como uma mulher negra. Eu também usei cabelo esticado, Sim. passava chapinha, né? Então, assim, e também não vejo problema nenhum com isso. Não. Depois que a gente assume o que a gente realmente é, a gente não se preocupa com isso. Mas, assim, hoje eu estar com o meu cabelo natural aqui, como você me... Um ato político. É um ato político, sabe? Então, assim, eu não abro mão disso. Mas também, se um dia eu quiser alisar meu cabelo, não vou deixar de fazer a minha luta por causa do cabelo. Claro. Né? Então, assim, o sindicato me ensinou isso, sabe? A ver o que é ser essa mulher preta nesse universo onde a todo momento quer colocar a gente num lugar que não é nosso. É. Não é nosso. E aí, essa luta das mulheres, quando a gente vai fazer... Qualquer estudo, gente, que a gente for fazer, quando for tirar o recorte racial, a gente vai ver que nós, mulheres pretas, estamos na base da sociedade com os menores salários e com as piores condições de trabalho. Isso em qualquer categoria. Sim. Sabe, o único lugar que a gente não estamos nessa base? Quando essa mulher estuda e vai prestar um concurso público, que quando está lá no trabalho público, tá por igual. Olha. Quando entra. Aí, se a gente for fazer abrir mais isso, quem é que tem os destaques? Que é o que acontece na nossa categoria, né? Nos metalúrgicos e nas metalúrgicas. Quando a gente abre o estudo, nós entramos com o mesmo salário, né? Sim. Porque nós temos a convenção coletiva, que lá está dizendo quanto que tem que ser o salário para todo mundo que entra. Só que depois essa mulher, no mundo do trabalho, lá dentro da fábrica, ela consegue se destacar, ela consegue um cargo de liderança, ela consegue se ascender na sua carreira? Não consegue. E essa é também uma das lutas das mulheres que a gente tem que avançar nisso, gente. Porque assim, a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente ainda inventa de querer estudar, né? Porque os estudos mostram que nós mulheres estamos estudando mais. Grande maioria mãe solo. A grande maioria mãe solo, sabe? Que é algo que a gente não entende isso. Nós somos 52% da população, tem pesquisa aí que mostra que é 54%. Nós somos 52% da população, só que isso não repercute em outros lugares, como na política. Nós estamos fazendo uma roda de conversa nas fábricas, e nós fizemos no sindicato. Eu ia trazer até a tribuna para mostrar. Ah, que pena, eu adoro a tribuna, mas não tem problema. E aí, a gente fazendo uma conversa com as mulheres, né? Perguntando assim para elas, vocês sabem quanto que nós temos de deputados e deputadas no Brasil? Lembrando que nós somos 54%, 52% da população. Chuta bem baixo. Chuta baixo, chuta alto. Aí quando a gente vai falar o número, que nós temos acho que 513 deputados, né, e deputadas. E aí nós vamos falar o número de quantas mulheres nós temos, que são 87, vocês não sabiam? Apenas 87 mulheres deputadas. E com um agravante. Nem todas estão ali para fazer a luta para nós. Era a minha pergunta. Era a sua pergunta? Tem algumas ali que estão ali para reforçar, inclusive ao contrário. Quando a gente vai para os senadores e senadoras, é pior. São 81, da minha pesquisinha lá que eu fiz, 81 senadores e senadoras. Quantas senadoras nós temos? A Damares... Não, estou te perguntando. A Damares conta, não? Fazer o quê, né? Bom, nós temos apenas 15 mulheres 15 senadoras. mulheres. E aí, gente, como é que pode? Como é que nós um dia vamos se tornar a prioridade nessas pautas do governo se nós não estamos nem lá? Você sabe que eu tenho um termo que eu gosto de usar e está aí um belo exemplo do significado disso. Maiorias minorizadas. É isso. Eu também costumo dizer que a gente fala que nós somos minoria, mas nós somos minoria não, nós somos maioria. Maioria minorizada. É importante falar isso porque isso ilustra, isso é didático.
né? Porque quando fala minoria, tem muita gente que justifica, então, são minoria, então, né, fazer o quê? Né? Mas a coisa fica muito pior quando você fala, não, não é uma minoria. Não é. Né? Cabe aí uma reflexão, porque, na verdade, né, é a maioria. Tanto o povo preto como as mulheres. Né? Sim, e assim, e aí quando a gente tem toda essa questão que nós não estamos ocupando os nossos lugares, é outra coisa que a gente quer dizer também para os homens, que a gente não quer ocupar o lugar de vocês. O que a gente quer é ocupar o nosso lugar. Sabia que se a gente ocupar o nosso lugar, Ernesto, vai ficar mais fácil para os homens? Claro, sabe? Eu não tenho dúvida. Porque assim, a gente vive nessa sociedade machista que acha que o homem tem que ser o super-homem, não pode chorar, Sim. tem que ser o provedor da casa, sabe? Eu tenho uma menina e um menino, eu tô criando os dois iguais. De vez em quando eu me pego ali puxando mais sardinha pra menina, eu falo, calma, Andréia, né? Assim, a gente tá nessa luta... Seu machistinha. Ó, e tem que olhar essas coisas mesmo, eu não aceito em casa, Arthur. E a gente tem que olhar mesmo, que não sei se você já assistiu essa série que tá bombando aí, adolescência, é Punk, né? É punk. E aí, quando a gente fala que a gente quer fazer essa luta por mais justiça, por mais igualdade, os homens também estão dentro dessa justiça, dessa igualdade. Sim. Porque, gente, deve ser muito pesado para um homem não poder chorar, não poder se colocar como um ser humano. Tudo tem que ficar nas costas. Não, a gente quer dividir, mas nós também queremos dividir o poder, o direito de decidir. Porque se a gente for trazer aqui a pauta, Ernesto, da questão da violência doméstica também, que é algo que é assombrador nessa sociedade, não dá, gente, pra gente admitir que todo dia, quando a gente chega em casa do trabalho, tem uma mulher morta, tem uma mulher sendo assassinada. E por quem? Pelo companheiro de vida. Tem alguma coisa errada. E isso nós temos que mudar, não é já com a gente criado, crescido, é lá na educação. A educação, sabe, a básica ali. Nós somos iguais. Você sabe que eu me considero um machista em desconstrução, porque eu acho que é importante os homens também compreenderem que, de certa forma, e evidentemente que eu não estou falando desses casos de extremo de violência, etc., mas muita coisa da cultura patriarcal e machista também prejudicou muito o homem. Eu conheço homens que eles cometem atos machistas apenas para agradar um grupo social que ele participa. É impressionante isso. Ele tem vergonha de dizer, por exemplo, que lava a louça. Né? Fala, cara, isso não é vergonhoso, pelo contrário, né? Isso é, sabe, bacana de você falar, né? Mas é natural. Né? Esses grupos por exemplo, grupo de futebol, por exemplo, né? Eu, graças a Deus, de 2018 para cá, com essa tensão bolsonarista para lá e para cá, eu fui excluído de um monte de grupo desses. Então, eu tô feliz. Mas é um fato, sabe? E eu costumo dizer o seguinte, se vocês quisessem vingança, a gente estava ferrado. Vocês estão querendo justiça e igualdade. E eu fico muito feliz. Esse mês de março a gente está recebendo aqui todas as mulheres que vieram aqui, super feministas, né, com acúmulo de luta. E eu ouvi muito isso. A Márcia Tiburi esteve aqui, ela falou muito sobre isso, que, como você está falando, né, vocês precisam dos homens. Eu, particularmente, acho que tanto o machismo, o racismo, a homofobia, tudo isso são doenças sociais. E se são doenças sociais, todos nós temos responsabilidade nisso e precisamos agir. Então, eu fico feliz da tua forma também de olhar para isso e cobrar os homens, né? De trazer os homens para o campo aliado. Né? Porque se a gente for pensar, assim, logicamente, estrategicamente, tem um momento que nós mulheres vamos ter que se reunir e tirar as nossas estratégias. Mas, assim, pensar que a gente vai fazer a revolução, ou que vamos mudar o mundo, ou que vamos mudar a sociedade só com nós, estamos enganados. Nós vamos ficar ali no grupinho, as mulheres ali discutindo sozinhas. Sim. Não, nós temos que trazer os nossos aliados, que tem muitos companheiros que são nossos aliados, que está aí. Olha, o companheiro Lula, sim, nesse governo, tantas leis a lei da igualdade salarial para trabalho igual.
na Constituição está falando que a gente tem que ter, mas acontece? Não acontece. Então, assim, nós temos que trazer esses aliados para a gente junto poder realmente viver num mundo mais igualitário, mais justo. E quando você fala que você é um homem machista em desconstrução, nós também mulheres, Sim. sabe? Porque muitas das vezes... Machismo não é gênero, é atitude. Sabe? Né? Porque muitas das vezes a gente se pega em situação que a gente fala, não, epa, calma, deixa eu voltar aqui, não é assim, a gente tem que... Não, minha mulher é dessa, se eu deixar ela me bate. Não, também nós não queremos isso, não queremos isso. Eu já falei pra ela, a Ângela, se ela tivesse 1,90 m igual eu tava aqui com a cara toda arrebentada uma vez por semana. Aí quando você tocou, eu queria falar nessa situação dos cuidados, né? Porque a responsabilidade da casa, na grande maioria, como se fosse, tem homens que sentem vergonha de falar que lava uma louça. Mas quando a pessoa tá, tipo assim, tá numa família, né? Tá lá numa casa, que a gente usa roupa, né? A gente come, sim, a gente suja a casa. Por que só uma pessoa tem que ser responsável por aquela obrigação? É inconcebível. Não dá, gente. Aí a pessoa trabalha fora, quando chega em casa ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho e do marido também. Sim. Ou apenas da casa, sabe assim? Então, assim, nós estamos aí nessa luta para que homens e mulheres também tenham os seus deveres. Sim. E não tá me ajudando não, hein, Ernesto? Quando você vai fazer suas coisas lá na sua casa, você não está ajudando a sua mulher, você está fazendo a sua parte. Sim, a sua parte. Tem... E a gente tem que, com os nossos filhos ou com quem mora com a gente, também ter essa educação. Porque não dá. Quando a gente é pequena, mulher, a gente tem que ajudar em casa. Sim. Quando a gente casa, a responsabilidade da casa é nossa. Quando os nossos pais envelhecem, a responsabilidade também é das mulheres. Está muito pesado, a gente está cansada. E é por isso que nós, mulheres que estamos dentro de um sindicato, que estamos dentro de um partido, nós lutamos para que esse mundo seja um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Só que isso só vai ser possível se vocês, homens, vem com a gente, vem com a gente. Eu gostaria muito que os nossos companheiros e as nossas companheiras vivessem, sim, em pé de igualdade, de direitos e de deveres, e não só uma parte da sociedade. E isso dói, sabe por quê? Porque parte dessa população que não tem os seus direitos garantidos, elas estão morrendo, elas estão sendo assassinadas, elas estão sendo esquecidas nas ruas, violentadas, e isso nós não podemos aceitar. É por isso que a gente fala, gente, vocês têm que participar do sindicato, gente, vocês têm que participar do partido. Por isso que o papel do sindicato é tão importante, para a gente também ter esse diálogo com os trabalhadores. Lá na fábrica onde eu trabalho tem a gente, mas e aonde não tem? Sim. É por isso que a gente promove essas rodas de conversa. Hoje a minha camiseta, que maravilha. Respeite a nossa história. Nós poderíamos colocar luta por direito, luta pelo salário. Sim. Não, nós decidimos colocar respeite a nossa história. Maravilha. Porque todo mundo tem uma história. E a gente fala, cada um pode contribuir da sua forma. Tem vez que a gente está nesse mundão de, meu Deus, você está aqui. Tem mulher que não tem essa disponibilidade, como o homem também não tem. Mas se a gente chama para uma assembleia, vamos lá junto. Se tem uma atividade, uma assembleia dentro da fábrica, estamos lá junto. Contribui da forma que você pode. E eu acho que programas como esse promove essas divulgação de que sociedade que a gente quer. Sim. Então é muito importante. Estamos aqui exatamente para isso e, de novo, quero te agradecer, porque é tão importante a gente receber uma representante sindical, que tem várias camadas aí, né? Que a gente já falou aqui, essa coisa de o movimento sindical ser alvo, né, da extrema-direita, do grande capital. Assim, durante esse período de maior tensão, eu não gosto de falar polarização, porque parece que são dois polos e não são dois polos, não tem simetria aí. Mas com essa ascensão da extrema-direita, alguns casos eu comecei a tentar entender, né? Como que essa pessoa está defendendo isso e tal. E aí eu vou buscar o histórico, principalmente na região do ABC, e eu encontro esse histórico de preconceito ao Lula.
né? Porque o sindicato, eu vivi essa época, eu cheguei aqui em 78, 79, lá em Diadema, eu fui morar. E era uma movimentação na rua do sindicato que era uma coisa absurda, era trancando rua, passeata. Eu lembro de conflitos perto da minha casa com o Vicentinho, inclusive tem uma foto do Vicentinho linda. Eu entrevistei o Vicentinho uma vez, eu mostrei para ele, ele está em cima de uma viatura da polícia, numa plenária, ali na Toyota, Tobata, ali na Avenida Piraporinha. Da Piraporinha, sim. Isso, ali chegando, divisa de São Bernardo do Campo. Então, assim, e isso despertou numa geração que explorava o povo preto, nordestino. Minha avó tinha uma casa grande ali na Piraporinha e, no fundo, ela tinha várias casinhas pequenininhas que ela alugava justamente para as pessoas que vinham do norte e nordeste. Diadema era uma cidade dormitório, falava, né? Porque São Bernardo estava as montadoras, né? Exato. Então tinha que ir para um lugar para dormir, então Diadema acabou se tornando uma cidade dormitório. Isso. Ernesto, eu também, de vez em quando eu fico me perguntando, onde foi que a gente... Mas esse ódio desse pessoal, eu tenho pelo menos uns 10 exemplos desses que eu falei, não, eu quero estudar como é que esse meu amigo virou. Aí você vai ver, o cara é filho de um dono de padaria, naquela época, que explorava toda a mão de obra dele, eram irmãos e irmãs nordestinas que vinham para cá para ganhar uma miséria e morar numa casa que eles alugavam e morava todo mundo amontoado lá. Entende? E aí aparece o sindicato e fala, não, peraí, mesmo que seja metalúrgico, mas o sindicato via com essa coisa de condições de trabalho, férias, de 13º. Então esses caras, eles criaram um ódio patológico, né? E que isso atravessa gerações. Então, por isso que é importante o sindicato hoje, que já tem... Eu digo isso sobre os metalúrgicos, eu falo, a luta dos metalúrgicos desde o período, né, inclusive até mais atrás, mas fundamentalmente do final dos anos 70 para cá, que trouxe direitos para uma categoria, né, que é gigantesca e ainda, né, fez a ascensão do maior líder político, quiçá da América Latina, do mundo, que é o presidente Lula. Então, isso é muito significativo e atinge essas pessoas de uma forma muito patológica, que gera uma reação patológica. Eu, infelizmente, eu penso, vai passar pela vida sem conhecer o swing nosso aqui desse lado. Infelizmente é isso. Mas eu acho importante o sindicato hoje, então, né, já faz isso há muito tempo que eu acompanho, eu acompanhei muito o Sérgio Nobre, o Feijó, né, o Vagnão, e o Grana, né? Então, aliás, tem uma turma de gente ali, o Joel lá de Diadema, que também vem daí, Vicentinho, mas já há muito tempo que vocês fazem essa discussão de cidadania, né? E, inclusive, né, disputando eleições, que é importantíssimo. Né? A semana que vem a gente fala com a Erondina aqui, que é uma mulher. Nossa, né? Um exemplo de mulher. Nordestina, que foi a primeira mulher prefeita da cidade cosmopolita de São Paulo. Tem hora que eu paro e penso assim, tem hora que a gente fica um pouco cansada, né, gente? Uma hora a gente cansa, né? Por tudo que a gente vem passando ao longo do tempo, aí a gente olha para a Erondina. Não tem direito de ficar cansada. 90 anos. Não temos, nós não temos. Ainda tem que lutar muito, porque tem muita coisa para a gente ajudar a fazer, ajudar a construir. Sabe? Até o presidente Lula. Sim. Às vezes, eu falo, cara, o presidente Lula era para ele estar... Não sabe? É, gente? Meu, ele já fez, ele já não contribuiu já contribuiu. Graças a Deus que ele está disposto, porque senão em 2022 Nossa, a gente... Nós... vou pedir licença que estão me avisando aqui. Nosso papo já? tá bom. Nossa, foi tão bom. Mas estão me avisando aqui, a gente tem mais um bloco. Ah, maravilha, então. Sai daí não, a gente está de volta já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva de hoje. E vamos direto para a nossa dica cultural. No próximo domingo, dia 6 de abril, acontece aqui em São Paulo a 5ª edição da Caminhada do Silêncio pelas Vítimas de Violência do Estado. Nesse ano, o evento traz como lema Ainda Estamos Aqui, inspirado no filme de Walter Salles, que ganhou o Oscar
de melhor filme internacional. A concentração acontecerá em frente ao antigo DOI-CODE, lá na Rua Tutóia, número 921. A caminhada tem como destino um monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos no Parque do Ibirapuera. Participe! Todos e todas estão convidados e convidadas a levarem flores, velas e fotos das vítimas para que sejam deixadas em homenagem no monumento. Caminhada do Silêncio, no próximo domingo, dia 6. Uma experiência artística única. Está em cartaz do Centro Cultural Banco do Brasil. É a exposição Vetores Vertentes, fotógrafas do Pará, que reúne cerca de 170 obras que registram a Amazônia brasileira. E olha que bacana, toda a amostra é composta exclusivamente por obras de artistas mulheres de diferentes gerações, produzidas entre as décadas de 1980 e 2020. A exposição aborda questões de gênero e regionalismo entre fotografias, vídeos, jornais artísticos e instalações imersivas. Uma verdadeira viagem sensorial. Vetores Vertentes fica em cartaz até o dia 5 de maio no CCBB, que fica lá na Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico de São Paulo. E a melhor, a entrada é na faixa. Andréa, querida, bom, vamos lá. Olha, tempo de televisão é sempre curto. A gente tem pouco tempo aqui para acabar esse último bloco. Eu queria te fazer uma provocação. Todo mundo, principalmente, né, as pessoas que militam no campo que você milita e com essa diversidade também de atuação que eu acho fundamental, inclusive para a compreensão, né, do nosso grande problema, que é a desigualdade social que a gente vive. Mas todo mundo tem, que a gente tem conversado aqui, está muito assustado. Tá? E o mais bacana que eu estou aprendendo cada vez mais com vocês, mulheres, é a esperança. Vocês trazem esperança, vocês trazem garra, que muito marmanjo não tem por aí, viu? Então, eu sempre faço essa pergunta aqui para as nossas convidadas. O que a gente ainda pode fazer? E quando eu falo a gente, o conjunto da sociedade, sabe, André? O que a gente ainda pode melhorar para a gente ajudar a reverter essa situação, sabe, tão triste, que a gente estava falando aqui do machismo, né? A gente falou do filme, da série Adolescência, que traz uma realidade chocante. Você tem filho pequeno Sim. também. Eu tenho filha ainda pequena, tenho outros mais, né, já adultos. E isso me chocou de uma forma. Eu falo, gente, a gente fala do perigo, do fascismo, da extrema-direita, etc. E, de repente, vem uma série que joga na nossa cara e fala, ó, tá aí do teu lado, meu amigo, né? Tá muito mais perto do que a gente imagina. O que mais que a gente pode fazer, Andréa? Olha, o que a gente também para e vai pensar sobre isso, acho que a gente tem que conversar mais, se aproximar mais. Porque se a gente ficar nessa tensão, Ernesto, a gente não vai caminhar. Então, assim, logicamente, né, com tudo isso que acontece, a gente fala das pessoas próximas da gente, mas pessoas da nossa própria família mesmo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que não baixar a guarda, mas se a gente quer ter um mundo onde a gente possa estar... Ficou chato, não ficou chato agora tomar uma cervejinha com os amigos? Nossa Senhora! Na reunião familiar? Sim. Então, Natal, churrasco. Então a gente vai ter que decidir. Ou a gente vai continuar desse jeito, ou a gente vai falar, não, eu já parti do princípio que eu não quero isso para a minha vida. Então, estamos dialogando mais, estamos conversando mais. Eu acho que tudo que está sendo mostrado, né, não é possível. Sim. Tudo que está sendo mostrado, as pessoas não vão cair na realidade que eles foram usados, estão sendo usados. Não é possível com tudo o que aconteceu. Olha, a gente pensava que quando começou o Covid, né, aquela tragédia, que as pessoas iam se melhorar.
As pessoas tocavam música, eu toquei na varanda, os vizinhos, né, todos cantando, sabe, juntos, a solidariedade. Eu tenho muita esperança na juventude. Eu tenho muita esperança nesse povo aí que é mais jovem, sabe? Que tem uma outra cabeça. Mas eu acho que nós, enquanto estamos aqui, nós temos essa responsabilidade ainda de estar conversando, de ter filmes como teve esse, para mostrar para a sociedade o que é voltar, que muita gente estava gritando, querendo a ditadura. Olha o que é. Você está hoje com a sua família aqui, daqui a pouco um membro da sua família não está mais. Simplesmente... E ninguém te dá a mínima satisfação. Nada. Então, assim, gente, nós não podemos desistir. Nós temos que manter, cada um no seu papel, lógico, né? O sindicato faz o dele, os partidos fazem o dele. E, assim, só dizer que toda essa luta dos metalúrgicos com a sociedade, com esse papel... Mas não só os metalúrgicos, teve outros sindicatos importantes também. Porque, Ernesto, ninguém faz nada sozinho. E é por isso que a gente temos que, sim, abrir um canal mais de diálogo, de conversa, de aproximação, de olhar para o outro. Não vamos fazer como o outro lado está fazendo, olhar para a gente como inimigo. Não, não vamos olhar para isso. Isso que nos diferencia, sabe, né? Vamos olhar para o outro. É nosso companheiro, porque a gente lá na fábrica, no sindicato, a gente chama de companheiros e companheiras, gente. Mas sem anistia, né? Não, lógico, sem anistia, gente. Pelo amor de Deus, né? Sem anistia. Não, só uma Quem piada. fez os seus erros, que pague, né? Sim, Nós não, estamos compreendo, aqui querendo um mundo onde a gente possa ter divergência. Sim. Temos divergência na política. Somos mas adversários, não inimigos. Exatamente. Né? Como a gente vê muito bem Lula falando e outras pessoas também falando, que na época que tinha as disputas políticas, é uma disputa política, Sim. mas não uma disputa pessoal, uma disputa com ódio, As com pessoas raiva. querendo te eliminar. Não, né? gente. Eu admiro demais o presidente Lula por várias questões. Agora, fundamentalmente essa. Você imagina, o cara estava traçando um plano para te matar. Né? E o cara tem a grandeza, né, de manter. Ele agora está batendo, e eu acho que agora no Japão eu vi um corte de uma entrevista dele, ele dizendo, né, o cara precisa ser responsabilizado e etc. Mas eu vou falar, se o cara descobriram que o cara estava montando um plano para me matar, eu falo, meu Ô, Deus Ernesto, do assim, céu, só para falar mais um pouquinho do presidente Lula, fico pensando que esse homem, ele é um iluminado. Sim. Porque, tipo, qualquer um de nós, quando uma pessoa faz uma raivinha para nós assim, ai, não quero nem falar. Esse homem foi preso injustamente, né? Esse cara ficou lá não sei quantos dias preso. Eu fui 2 vezes para lá para falar bom dia, presidente, sabe? E esse homem veio, passou por uma eleição. Essa eleição não foi fácil, teve muitos ataques. E o homem está lá. Não, o constrangimento do último debate, você expor um gigante como Lula, um estadista como Lula, a um debate com aquele... Gente do céu. Eu quero te fazer uma pergunta, aqui é o Conversa Sem Curva, né? Então, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta sem curva. Você acha que o Lula errou quando ele elogiou os dotes físicos da Gleice, por exemplo? Ah, linda! Houve um bochicho, né, na imprensa. Como é que você, mulher feminista, viu essa história? Eu eu creio que o presidente, ele errou, sim. Ele errou. Porque a nossa companheira Gleice, ela é uma companheira competente, sabe? Então, assim, acho que no improviso, ele falou aquilo... E nós não concordamos. Nós, mulheres que estamos aí na luta, ou até as mulheres que não concordamos, porque não é a beleza da mulher que é a competência dela, e sim o que ela faz, o trabalho que ela exerce. E a Gleice é uma pessoa muito competente. Sim. Então, assim, mas ele é um senhor de idade, né? Tem lá o seu jeito. Do tempo, né? A gente tem que respeitar isso também, mas eu acredito que muita gente deve ter cochichado com ele, presidente, o senhor pisou na bola. Eu posso ter sororidade com o presidente, a sororidade masculina, né? Então, não, eu falo isso com o maior cuidado, porque eu acho... Primeiro que eu digo o seguinte, toda a sociedade brasileira está em desconstrução em relação ao machismo. Infelizmente, a gente tem hoje... a extrema-direita
e a internet está propiciando isso para muita gente. Tem cara que vende curso para te ensinar a ser mais machista, né? Masculinidade tóxica, Sim. os red pill, Sim. essas... Então, eu acho que primeiro partindo desse ponto. Segundo, o presidente Lula, ele tem crédito comigo. E com você, com todo o Brasil. Com certeza, né? com certeza. Então, eu vi um linchamento, uma tentativa de linchamento daquele povo cheiroso da Globo News, sabe? Aquelas, né, camaradas que há uma semana ou 10 dias antes, o Jair Bolsonaro tinha dito em alto e bom som que no PT só tinha mulheres feias e incomíveis. Olha só. E eu não vi essa reação desse povo, né? Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que ele errou. Agora, eu também acho que o presidente Lula é humano, eu respeito muito o espírito do tempo, sabe? Essa coisa de você viver num tempo e eu também tenho uma desconfiança. A Tawane, que ganhou uma camiseta do presidente Lula, talvez possa até nos falar mais sobre isso, mas eu tive com o Lula algumas vezes já, e conversas curtas, mas tivemos, e ele me parece ser aquele cara tirador de sarro, sabe? Isso é coisa de metalúrgico, meu filho. Isso de metalúrgico, aquele povo, né, e nordestino, que tem um pensamento rápido e tal. E eu fiquei desconfiado, eu falei, acho que o Lula, ele apostou, ele calculou, ele falou, vão me bater um pouco, mas eu vou dar uma tirada de sarro nesse mané, né? Então ele coloca e fala de uma das características que a Gleisi é uma mulher bonita, realmente, sim, né? Sim. Mas eu senti que foi sabe, uma provocaçõezinha. Mas, bom, eu precisava de fazer essa pergunta sem curva. Teve a resposta. Né? Muito bem, adorei, não esperava diferente também, viu? Andréa, nega querida, chegou o horário, o momento que eu preciso finalizar. Não é? Eu quero plateia aqui no nosso Conversa Sem Curva, porque a sensação que eu tenho é que vai acontecer igual acontecia com o Jô, né? Com toda a humildade, evidentemente, aqui do apresentador. Né? Mas, e quando você fala, já terminou, o pessoal, terminou. Gente. Andréa, querida, é o seguinte, nós estamos inaugurando uma nova programação da TVT, e nós vamos ter um jornalismo mais, ou, digamos, um jornalismo que dialoga bastante lá com a base. E eu já falei isso com várias entidades, né, sindicatos, conversei com o Moisés já sobre isso e eu quero passar para você também. No começo do programa você falou, vamos ver se vocês vão lá ou divulgam. Conte com a gente. A Tamara tem meu celular, então me manda, olha, vai ter isso aqui, é importante ou vocês irem, ou divulgar, ajuda na divulgação, ó, estamos com uma pauta aqui, queremos levar aí para o programa. O espaço está super aberto aqui, eu agradeço demais a tua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade aqui, porque é apenas uma trabalhadora de uma metalúrgica aqui conversando com vocês, passando a experiência. E isso é muito importante para a gente também se ver nesses lugares. A gente só costuma ver essas pessoas aí nesses outros canais e a gente também. Nós temos a nossa TV aqui, que é a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras, e é muito importante. Então eu agradeço demais e vamos falar mais. Nós temos mais gente lá para vir para cá, né? Bora lá, bora lá, o espaço está aberto. Para finalizar, eu adorei a frase da tua camiseta. Respeite a nossa história. Você sabe que isso me remete a uma... Eu gosto de coisa que faz você pensar, né? Porque você olha, respeite a nossa história. Aí tem a história dos nossos antepassados, sabe? A história do Brasil, a história das mulheres. E eu tenho uma música do Chico César que ele fala... que é genial, que, bom, o Chico... Você cantou, vocês sabem, né, gente? Vocês sabem, né? Ele diz o seguinte, respeite os meus cabelos, vírgula, brancos, que serve os meus cabelos brancos, ou respeite os meus cabelos brancos, os brancos respeitarem os cabelos, né, do Chico César. Beijo, querida. Obrigado, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamara, querida, muito obrigado também, viu? E a machareza lá do sindicato também, muitíssimo obrigado. Assim encerramos o Conversa Sem Curva de hoje. Maria da Conceição Tavares, autora da frase que se tornou um slogan, abre aspas,
não se come PIB, fecha aspas. Foi uma de nossas economistas mais importantes, progressista, contundente, humana, contribuiu profundamente para o debate sobre o desenvolvimento econômico e o combate à desigualdade. Em ensaio escrito nos anos 60, ela já subvertia a lógica vigente ao afirmar que o subdesenvolvimento não é uma fase anterior ao desenvolvimento, mas sim um produto histórico da expansão capitalista mundial, que gera assimetrias permanentes. Após 4 décadas, Maria da Conceição seguia combatendo esse modelo econômico que, conforme a sua análise, constituía em um projeto de desmonte do Estado para entregar o patrimônio público ao capital privado. Se a gente não debater agora, não analisar sobre uma perspectiva mais humana nosso cenário atual, não lutarmos juntos, quantas décadas de retrocessos teremos que passar para dizer, eu avisei. O Conversa Sem Curva, aqui na TVT, é um espaço para isso, para o debate e a reflexão em busca de um desenvolvimento mais humano e justo. Beijo grande e até a próxima.